A página 48, aí no meio da página, está... Alguns desses dons são citados em outros textos relacionados ao mesmo assunto. Ministério ou governos. Quando nós falamos de ministério, nós falamos... Por que existe o ministério? O ministério é aquele que administra, gerencia ou faz a gestão em autoridade do governo de uma certa situação. Então, dentro da igreja, nós temos ministérios e eles são para governar, trazer soluções e gestão simples. Quando nós temos, por exemplo, um grupo de obreiro na igreja, nós os temos para que haja edificação do corpo, para que haja a manutenção da igreja, a sustentação da igreja depende desses ministérios. Para isso existem esses ministérios. Deus deu esses ministérios à igreja, que nós chamamos também, em alguns lugares, de liderança, e assim sucessivamente. Esses líderes são levantados conforme a palavra de Deus, né, determinando todos os aspectos e todas as habilidades naturais, não só as naturais, e principalmente as espirituais, que Deus os capacita para que eles possam exercer o ministério. E o ministério geral da igreja, existe um ministério geral da igreja, que é o ministério de Deus entregue à igreja total. Toda a igreja está debaixo desse ministério. E esse ministério é o ministério da pregação do evangelho, ou seja, da anunciação de que Cristo salva, da salvação na pessoa bendita de Jesus. E assim sucessivamente as demais vertentes que vêm juntamente com esse ministério. E existem aqueles que fazem a gestão, ou seja, aqueles que executam esse ministério e que também alinham as pessoas na finalidade de que elas cumpram com o seu papel na igreja. Nós estamos vivendo dias tão ruins nesse quesito, porque a igreja se perdeu. A igreja ela se tornou uma igreja festeira, né? Então ela se iludiu com festas, congressos. Se, por exemplo, os pastores de hoje eles precisariam sentar e realinhar isso aí. Acabar com essas festanças, acabar com tudo isso daí, colocar a igreja dentro do ministério de Deus, o ministério de Jesus. Jesus determinou uma ordem, nós estamos fazendo tudo, menos o que Jesus determinou, né? E não vamos generalizar, porque tem igreja que está trabalhando, tem igreja que está fazendo o ID, está cumprindo o que Jesus ordenou, tanto em Mateus, capítulo de número 28, como em Marcos. Mas nós temos aí algumas dificuldades, porque a igreja hoje ela tem como sucesso as festas que ela faz. Ela está iludida pelas festas que ela mesma faz. São cultos para si mesmo, para o seu próprio ego, para a sua própria ostentação, infelizmente, né? É difícil até a gente falar isso, mas é uma realidade, não tem como fugir, né? Se nós formos pegar o pé da letra, nossos cultos, que são os cultos de maior impacto na vida cristã, por exemplo, culto de ceia, a ceia dos santos, a gente chama de Santa Ceia, né? Os cultos de ceia são cultos que nós cultuamos a Deus, ceamos sem nenhum aspecto do ministério de Jesus. Então, a indignidade que Jesus citou através da vida de Paulo, dizendo para que a gente não coma indignamente, ela acontece constantemente, porque ela não acontece só por um pecado. As pessoas pensam assim, comer indignamente é não comer, comer em pecado, né? E, na realidade, não são esses pecados nesse aspecto que a gente deveria olhar. São outros, como, por exemplo, a igreja não está funcionando, vai fazer ceia para quê? Se a igreja não funciona. Se a igreja não evangeliza, se a igreja não ama, se a igreja não perdoa, se a igreja não está curando os enfermos, expulsando os demônios e fazendo o que deveria fazer. Então, essa questão é muito terrível. Esses cultos não eram exatamente para estar existindo. O chamado ao arrependimento, ou a busca do arrependimento, nunca foi tão notório e nunca foi tão necessário
como nessa última hora. Essa última hora, a igreja deveria estar sendo chamada para um despertamento. Haja vista a sombra disso que acontece lá no Apocalipse. Quando nós ouvimos lá no Apocalipse, nós entramos no livro do Apocalipse e encontramos lá a chamada de Deus, a última mensagem de Deus para a igreja do terceiro milênio. Eu tenho para mim que o Apocalipse é a última mensagem de Deus para a igreja do terceiro milênio na sua primeira parte. Capítulo 1 ao capítulo de número 3. Nós vamos ver Deus chamando a igreja para um despertamento. Nós não vemos Deus derramando o Espírito sobre a igreja para que isso aconteça. Nós vemos Deus, através da palavra, chamando as igrejas que estão em rebeldia, em rebelião com a sua vontade, para se aproximar novamente dele. Então, a importância de nós compreendermos isso é muito importante, né? Nós precisamos compreender e precisamos aceitar que nós não estamos sendo igreja como deveríamos ser. E não ser igreja como deveríamos ser, automaticamente nos revela que o Espírito Santo não está tendo a liberdade que ele deveria ter na nossa vida. Ele não está tendo a liberdade da qual seria necessária para ele operar no nosso meio. Então, é muito importante a gente compreender isso. E quando nós falamos de ministério, nós entramos aqui, ministério ou governos, é chamado de governos. Isso está relacionado aos apóstolos, que vieram antes de nós, e aos pastores, que hoje têm, na verdade, um papel primordial na igreja. Mas nós temos aí pastores feridos, machucados, pastores enfraquecidos, pastores perdidos, pastores abandonados, pastores com milhares de problemas, né? Porque não há quem os ministre, à mercê de uma morte, muitas das vezes espiritual, devido a tanta sobrecarga, devido à falta de cuidado com os mesmos, né? Que nós temos. Ah, mas nós temos o cuidado de Deus. É o suficiente? É lógico que é. Só que Deus não nos criou simplesmente para Ele nos manter e nos sustentar. Ele nos criou para viver em sociedade, e viver em comunhão uns com os outros. E por isso nós temos visto vários pastores desfalecendo. Eu vi que a senhora levantou a mão. Então, né, como o pastor estava falando da igreja, naquele momento da igreja que está muitas festas, muitas coisas que não faz um relevo espiritual que deveria ter, porque assim, se houvesse festas, né, e a gente visse o mover de Deus, a gente visse salvação de almas, que é o objetivo que Deus deixou na Terra, né, para a propagação do Evangelho, não teria problema ter festa. O problema é que tem festa e que normalmente depois da festa tem sempre alguma discussão, tem sempre alguma coisa que vai abalar a própria comunidade, né, a própria comunidade da igreja. Então, assim, eu particularmente eu não gosto também. Eu não gosto, eu participo porque eu estou dentro de um ambiente que eu estou sendo, tem alguém superior a mim. Eu sou, na minha hierarquia, eu tenho que obedecer a quem está na liderança. E particularmente eu não gosto. Então, quando tem, eu tenho que ir, porque eu sou uma diaconisa, então eu tenho que ir. Mas, assim, as coisas estão cada dia pior. As coisas, em vez de melhorarem, né, a igreja em si, ela está tendo separação e colocando pessoas para fora, porque as festas, como o pastor falou, são para a própria igreja, não são para elevar espiritualmente alguma coisa, que não generalizando, mas a maioria delas não tem muito objetivo. Elas são feitas, mas não tem muito objetivo. Então, que viesse realmente voltar ao primeiro, né, pensamento lá, primeiro amor lá atrás, que é o que Jesus lançou, né, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, e aí sim a igreja talvez iria crescer espiritualmente e iria voltar a ter a espiritualidade que tinha antigamente, né?
Verdade. Esse é o caminho. Não é que sejamos contra a festa, mas a festa é a celebração de algo positivo. E o que de positivo a igreja produziu entre uma festa e outra? E se termina a festa produz ainda resultados negativos, como a senhora bem colocou aí. Para que então festa? Para que festejar se não houve nem... festejando... por quê? Não, é porque passou mais um ano. E nesse um ano, o que aconteceu nesse um ano? Quantas vidas vieram? Se fosse com um certo objetivo, nós até falaríamos, não, tá legal. Nós não estamos aqui pregando contra a festa, porque Deus é um Deus de festas. Ele disse para Faraó, deixa ir o meu povo para que eles celebrem para mim uma festa no deserto. Então, nós entendemos que Deus é um Deus de festa. Porém, as nossas festas hoje, elas estão mais parecidas com a festa lá de Amós, capítulo 5, a festa que Deus não quer, do que a festa que Deus quer. É isso que nos faz pensar. Termina uma festa, irmão chateado, irmão sai da igreja, porque foi ofendido, e assim sucessivamente. Então, eu acredito que nós estamos vivendo um período, um momento, que precisaríamos repensar isso e colocar as coisas no seu devido lugar, né? Não se convida ninguém para vir em casa sem primeiro fazer uma faxina, sem fazer uma limpeza, sem arrumar, sem organizar as coisas. E que o Espírito de Deus quer hoje é organizar. Isso nós não falamos só do local onde nós nos reunimos, nós falamos de nós mesmos. Vidas desorganizadas, né? Nós temos tantos problemas pessoais, tantas coisas. Eu não estou falando dos problemas cotidianos, eu não estou falando de falta de dinheiro, ou falta de comida, ou falta de alguma coisa. Isso daí é comum. Isso atinge o crente, o não crente. Não estou falando, eu estou falando da desorganização de estar perdido na fé. Na realidade, existem pessoas que estão perdidas na fé. Já não sabem mais quem é Deus. E quando tem uma oportunidade de aprender sobre ou conhecer a Deus, infelizmente, eles renegam isso, né? E nós não estamos falando de pessoas que não estão dentro da igreja, nós estamos falando de cristão. Nós estamos falando de crente que pega a marmitinha quentinha, a quentinha da internet, a quentinha. E na internet você vê, dentro de uma mesma temática, 5, 6 tipos de opinião diferente, que traz confusão, na verdade, à mente das pessoas. Por mais que seja pautado em alguma questão bíblica isolada, precisamos fazer uma análise concreta. Mas quem que é isso? As pessoas hoje, elas estão perdidas. Há muitos perdidos dentro da igreja, infelizmente, né? E as festas não têm contribuído para outra coisa, senão para criar uma zona de conforto dentro de nós, porque aí a festa fica bonita, o uniforme estava bonito, o sapato das irmãs estava bonito, o sapato dos irmãos estava bonito, o terno estava bonito, a gravata estava bonita, estava tudo bonito. E aí, terminou a festa, a alma ficou bonita, o coração ficou bonito, o crente ficou bonito, e eu não digo bonito no quesito exterior, eu estou falando no interior. Que crescimento trouxe para ele? Ficou honesto? Ele ficou mais honesto, mais sincero, mais verdadeiro, mais espiritual? Qual o resultado desse encontro? Porque é impossível se encontrar com Deus e continuar com os mesmos hábitos. É impossível ter um encontro com Deus e não ser transformado. Quem se encontrar com ele, eu não estou dizendo um encontro que nem o do jovem rico, por exemplo, que aí algumas pessoas vão ver isso na internet e vão dizer, mas teve gente que encontrou com ele e não se transformou o jovem rico, Judas andou com ele e não se transformou. Eu estou dizendo o seguinte, o impacto. Nós estamos falando de cristãos genuínos e verdadeiros que celebraram um culto a Deus, que servem a Deus já há algum tempo e não se transformam, não mudam. Então, isso é de se parar e perguntar. Porque o Espírito de Deus, ele é uma ação de Deus em nossas vidas todos os dias. Todos os dias ele está trabalhando a todo tempo, todo momento. É ele que está polindo o nosso linguajar, né? Limpando os nossos olhos,
a nossa boca. Nós temos cristãos hoje que têm o hábito, por exemplo, de falar palavrão aleatoriamente. Nós temos cristãos hoje que é comum para eles isso aí, é uma coisa normal. Cadê o polimento do Espírito de Deus? Porque Deus, o Espírito Santo, ele vai polir o nosso linguajar, nossa maneira de falar com as pessoas, nossa maneira de reagir a determinadas situações. Então, se não há mudança, não há novo nascimento. Não há novo nascimento. É banho. Né? O batismo foi um banho. Não houve um novo nascimento. Uma nova criatura. E eu não digo que isso vai acontecer também de uma hora para outra, porque eu também entendo que tem coisa que, pela força do hábito, com o tempo ele vai tirando. Mas precisa haver algum tipo de mudança. Não pode ficar somente no passado. Há uma nova construção. O Espírito Santo trabalha na nossa vida, construindo em nós, né, uma criatura segundo a visão de Deus, segundo aquilo que Deus quer. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos transformar em um homem semelhante a Jesus. Esse é o papel. Até nós chegarmos a Bíblia diz, vai crescendo até chegar a ser varão perfeito. A estatura de um varão perfeito. Quem era o varão perfeito? Jesus. Jesus é um homem perfeito. E nós precisamos chegar a essa estatura. Nós não podemos perder a visão dessa responsabilidade, que nisso nós temos responsabilidade também. Não temos força para mudar, porque senão Jesus não precisava ter vindo. Mas temos a responsabilidade de aceitar o que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, e se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações como fez os vossos pais no deserto. Então, isso é importante para a gente compreender, essa ação que é única e exclusiva do Espírito Santo. É Deus trabalhando em nós, na nossa estrutura, através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus, né, nos prometeu e nos deu. Então, é muito importante. Então, voltando aqui para a página 48, nós temos aqui, ministério, que é o governo. O governo é exatamente para isso, porque precisa de alguém para indicar, para apontar a direção, para governar, para que as coisas não saiam do eixo. Lembra lá na igreja de Coríntios? Por ela ter muitos dons espirituais, a Bíblia diz que quando eles se reuniam, havia entre eles salmos, cânticos espirituais, profecia. Aí no capítulo 11, se eu não me engano, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, há uma necessidade de colocar ordem aí no culto. Precisa haver ordem nesse ajuntamento de vocês aí, porque está todo mundo profetizando de uma vez só, está todo mundo falando língua de uma única vez. Quando um falar, o outro interpreta. Se não houver intérprete, então que não haja também essa manifestação, porque as línguas estranhas edifica, quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica os que o ouvem, que escuta. Né? O que nós gostamos de ver hoje, na verdade, Paulo chamou, o que nós gostamos de ver e chamamos de poder, Paulo viu na igreja de Coríntios e chamou de desordem. E é por isso que o teólogo, às vezes, é chamado de frio. E não é porque é frio. É porque há necessidade de ordem. Se o que eu vou falar não é de edificação coletiva, então que eu fale com Deus. E edifico a mim mesmo. Mas quando eu vou falar com a igreja, aí eu edifico a igreja. Né? Nós temos aí, por exemplo, pregadores, quando vai pregar, 70% da pregação dele é língua estranha. Quem entende isso, pelo amor de Deus? Quem vai ser edificado? Se ele está falando em língua, só ele é edificado. O que fala em língua edifica a si mesmo. E há momentos que nós falamos em línguas, e quando nós falamos em língua, nós estamos edificando, porque em si mesmo conversa com Deus em espírito. Então, isso é importante. Falar em línguas é importante.
mas não edifica a igreja. Pregar é pregar. Falar em línguas é outra coisa. Então, é muito importante a gente compreender isso. Ah, mas o irmão é espiritual, você viu como ele fala em língua e tal? Você vê uma coisa que não tem sentido. Você falar em línguas na hora que você está sendo ministrado por uma palavra. No período que você está falando em língua, o que você ouve da palavra que está sendo ministrada? Então, é muito importante a gente compreender. Aquela barulheira na igreja que, às vezes, o pregador gosta, né? Por que não deu glória ainda? É melhor não dar, escuta a palavra. Glorifica depois que você escutar. A igreja hoje, ela glorifica sem escutar o que está sendo falado. E às vezes é falada uma heresia, uma besteira, e a igreja, glória a Deus. Ô, irmãos, estou aqui para anunciar que a mãe do fulano morreu, o outro diz, aleluia. Já pensou, irmão? São coisas fora do contexto. Então, precisa haver uma organização. Então, o ministério serve para isso. Aí vem o segundo ministério, ensino, que está relacionado aos mestres, aí mesmo na página 48, aí tem os versos. Os mestres. O mestre é um dom que Deus deu à igreja, porque a igreja necessita de ensino. Jesus mais ensinou do que pregou. Fazer discípulo é ensinar. E o ensino exige dedicação. Não dá para ensinar o que a gente não aprendeu. Quem se levanta para ensinar precisa ter sentado e aprendido. Se não aprendeu, não dá para ensinar. Só pode levantar para ensinar quem sentou para aprender. Então, isso é muito importante. Como nós vamos ensinar aquilo que nós não sabemos? Precisamos ter conhecimento do que estamos ensinando. Então, o ensino é um ministério que Deus deu à igreja. E muitas igrejas hoje não têm. Vocês notaram que a maioria das igrejas de hoje não tem culto de ensino, não tem escola bíblica dominical, que foi um presente que veio aí também para nós. Por que não tem? Porque o inimigo sabe que se o crente se dedicar ao conhecimento da palavra, ele não é fácil de ser manuseado. Ele não é levado por qualquer vento de doutrina, ele não será enganado. Então, o ensino é necessário. Outro ministério, socorro e sustento. Vou dividir isso nas duas partes. Socorro e sustento. Vou falar primeiro de sustento e depois vou falar de socorro. Sustento é um outro ministério. Então, se há uma situação ligada ao Espírito Santo sobre sustento, o que eu estou falando de sustento? Sustentar o ministério, sustentar a igreja, sustentar... Por que nós passamos tanto tempo, irmão, às vezes, pedindo dentro da igreja? Por que essa necessidade louca de pedir? Por que temos que ficar tanto tempo pedindo? Porque não está tendo uma ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo já conscientiza cada cristão de que a igreja precisa da ajuda dele. Que a igreja necessita pagar uma água, necessita pagar uma luz, às vezes um aluguel, né, do ambiente onde os cristãos vão se reunir, aí onde a igreja vai se reunir, porque a igreja não é o local lá. A igreja não é as quatro paredes que você está indo, a igreja somos nós. Não sou eu, somos nós. Eu vou deixar claro isso para que a gente não fique pensando, eu sou a igreja. Não, você só é a igreja se você estiver reunida no corpo. Ninguém é uma igreja sozinho. Eu sou o templo de Deus, eu sou a igreja. Não. Nós somos a igreja em comunhão uns com os outros. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, a importância de eu compreender que eu não sou igreja sozinho, eu não sou igreja em casa. Eu sou igreja quando eu congrego. Quando eu me reúno com os meus irmãos e tenho comunhão com eles. Reunimos no mesmo propósito, no propósito de adorar, de glorificar o Pai. Então, aí a igreja. Então, o sustento. Quem sustenta a igreja? Deus. Através de quem? De nós.
que temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não precisa ficar ouvindo meia hora de palavra na hora de uma oferta. Para ele oferecer uma oferta, abençoar a igreja, para ele investir a igreja. Existem igrejas que têm um outro tipo de situação na área de sustento. Por exemplo, termina o culto, um irmão vai lá, procura o pastor e pede a conta de luz da igreja e leva para casa para pagar. Então, a conta de luz já está fora do orçamento, porque um irmão sentiu no coração de pagar a conta de luz, o outro irmão sentiu no coração de pagar a conta de água, o outro irmão dá uma contribuição especial para ajuda no aluguel, o outro irmão dá uma contribuição especial para a água mineral que se compra, para o bebedouro, para ajudar no ar, e assim sucessivamente. Não precisaríamos arrastar do jeito que a gente arrasta se o Espírito de Deus, irmãos, tivesse a primazia no coração das pessoas. Então, o sustento, a sustentação, e não só essa, estou falando agora nós estamos falando da material, vamos falar da sustentação espiritual. Quanto crente abalado, caído. Se o Espírito de Deus é que me sustenta em pé, é Ele que me mantém de pé, em meio aos ventos fortes, às lutas, aos nãos da vida, ao vento contrário, às dificuldades diárias, cotidianas. Quem é que me mantém em pé e avante? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus trabalha dessa forma, de uma forma excelente, entendeu? Nos abençoando, nos colocando de pé, nos capacitando, nos estruturando, nos fortalecendo. Quando a fraqueza chega, porque chega, o desânimo bate, as dificuldades vêm e a gente fica um pouco cabisbaixo. Quem é que nos alegra nessa hora? O Espírito de Deus. Essa é a sustentação. Aí vem o socorro. A igreja, ela tem o ministério de socorro. E eu vou colocar também, vou começar de fora para dentro, que não é o que deve ser, mas é só para entender. Uma igreja em determinado lugar, ela foi colocada lá estrategicamente para fazer socorro. Nós temos irmãos enviados para todo lugar do mundo, nós temos irmãos espalhados pelo mundo, né? Nós temos aí missionários, nós temos irmãos passando por grandes dificuldades no sertão do nosso país, nos países vizinhos. Nós temos missionários espalhados pelos lugares mais terríveis do mundo, pela famosa janela 1040, que nem se fala mais dela, mas ainda existe. A janela, não com toda aquela totalidade, porque alguns países já sucumbiram a essa janela. Sucumbiram, não, eles derrubaram essa janela. A janela 1040, que são os países de grande perseguição contra o núcleo cristão. Mas nós temos ainda perseguição cristã e nós temos missionários nesses lugares, pessoas, e é impossível, às vezes, pensar, irmão, de pessoas que estão ligadas à obra de Deus mesmo, de verdade, e conseguem passear no shopping, conseguem comer um bife maravilhoso em um restaurante de luxo, enquanto nós temos missionários necessitados, espalhados pelo mundo. Aonde está o Espírito de Deus no nosso coração? Pessoas passando extremas dificuldades pelo mundo. Então, vamos começar de fora. Eu falei que ia falar de fora, acabei falando de dentro. Vamos falar de fora. A igreja colocada em determinado lugar está ali para socorrer a circunvizinhança. Ali. Então, ela é colocada, por exemplo, a igreja do Jardim P, ela tem que fazer a diferença no Jardim P. Independente da religião dos moradores ali, ela precisa fazer a diferença no socorro. Então, o pastor tem que ser comunitário, os irmãos ali têm que ser comunitários, os crentes têm que ser preparados, estarem preparados para poder atender a demanda social do local. E quando eu falo da demanda social, eu estou dizendo do socorro. Por exemplo, a filha do vizinho vai ter neném e ele não tem carro e precisa ir para o hospital correndo. Eu tenho um carro, sou cristão, o que eu tenho que fazer? Colocar dentro do meu carro e levar para o hospital. A igreja de hoje, irmão, não faz isso. Não faz isso com os irmãos de dentro da igreja, imagine com os vizinhos de fora.
Um vizinho que você sabe que está passando por um momento, você notou que o homem está desempregado, a mulher está desempregada, automaticamente, não precisa se perguntar, deve estar passando alguma necessidade. Que custa de bom grado, na hora da sua compra, você chegar lá e falar, ó, eu compro 2 pacotes de arroz por mês, eu vou levar um a mais. Vou levar para aquele meu vizinho que está desempregado, vou levar um feijão, vou levar um arroz, tem criança, ou então vou levar uma caixa de leite. Você não precisa levar uma compra. Seja lá o que for que você levar, já vai fazer a diferença. Só não leva fubá e açúcar, pelo amor de Deus. Que é fubá e sal, né? Açúcar ainda é fubá e sal, que é isso que a gente vê às vezes nas nossas campanhas de primícia. Queridos, nós precisamos exercer socorro. Isso do lado de fora eu estou falando, agora trazendo para o lado de dentro. Se a gente não está conseguindo socorrer ninguém está dentro, irmãos. Nem os nossos irmãos na fé, que passam dificuldades, deficiências, que têm problemas tremendos, a gente não consegue enviar um socorro, não consegue ajudar. Irmãos nossos, que hoje não terão o que comer, que hoje não terão uma janta, um almoço, não tiveram o café da manhã, que não tem uma água para tomar banho, não tem, talvez não terão nenhum teto, estão à beira de um despejo, e assim sucessivamente. E que não é preocupação, a igreja precisa ter essa preocupação. E aí a gente diz, por que às vezes não entra dinheiro em determinada denominação? Justamente por isso também, porque a cabeça das pessoas não é entrar dinheiro para fazer socorro, é entrar dinheiro para mudar piso, porcelanato, colocar ar-condicionado, piscina bonita, pintar a igreja, fazer... Ô, irmão, primeiro as pessoas, são as pessoas. São as pessoas. Primeiro são as pessoas. Nós precisamos socorrer ser humano. Seres humanos que precisam da nossa ajuda. E isso é um ministério do Espírito Santo, que nós estamos vendo aqui, estamos aprendendo aqui, ó. Isso é um ministério do Espírito Santo, está relacionado a socorro e sustento. Aí, então, vem milagres e operação de maravilha, que também é ministério. E está lá nos dons espirituais. A igreja é disso. E nós não vemos isso mais na igreja. Raramente nós vemos casos de milagres aqui no Brasil, né? Já em outros países, como, por exemplo, a África, há muitos milagres acontecendo lá, né? Na África. Em outros países a gente sabe que existem. Mas também há uma condição que leva os cristãos de lá a terem isso. Eles são mais unidos, são mais amorosos uns com os outros, são mais espirituais, é um povo de oração. A igreja aqui do Brasil nem ora, nem de orar gosta, mas gosta de ver milagre. Nós vamos em cultos de orações aqui, irmão, nós não estamos metendo o pau. Isso não é falar mal da igreja, é falar a verdade. Os cultos mais vazios que nós temos no Brasil são os cultos de oração. Os crentes não oram, eles terceirizam. É mais fácil ligar para o irmão e pedir para o irmão orar por ele. Que coisa feia. Nós temos cristãos aí que tem o número de 5, 6, 7, 8, 10 profetas no celular, que na hora do aperto ele pede para o profeta jejuar por ele. Por que ele não vai jejuar? Por que ele não põe a boca no pó? Então, aí a gente não sabe o porquê que está acontecendo essas coisas. O declínio espiritual. A igreja precisa dar o braço a torcer que ela não está viva. Ela está morta espiritualmente e ela precisa ser ressuscitada. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, vamos lá. Os dons são faculdades da Trindade Divina. Eu uso a palavra Trindade aí, irmãos, mas há um debate tremendo, como eu já falei anteriormente, na internet. Mas vamos segurar do jeito que eu escrevi aí e está tudo certo. Os dons, quer ministeriais, auxiliares ou espirituais, eles são distribuídos diretamente por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo
diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam conjuntamente no exercício desses dons. O Espírito Santo, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4 está escrito isso. Há diversidade de dons, há vários dons, porém o Espírito é o mesmo. Quem faz a gestão dele é o mesmo. Jesus Cristo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. 1 Coríntios 12:5. E Deus o Pai, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. 1 Coríntios 12:6. Ou seja, 1 Coríntios 12:4, 5 e 6 fala a respeito do exercício do Pai, Filho e Espírito Santo ligado aos dons espirituais, ministeriais, auxiliares, e mesmo alguns dons que nós já nascemos com eles, chamados também, conhecidos como dons naturais. Já nasce com a pessoa. Embora eles são sobrenaturais, a gente chamamos de dons naturais, porque ele já nasce com a pessoa. Por exemplo, tem pessoa que não é crente, mas tem visão. Entendeu? Não é crente, mas vê as coisas. Então, é um dom natural. Devemos observar a vital importância do Espírito Santo no exercício desses dons. Então, precisamos entender que o Espírito de Deus é que administra isso. Eu não tenho o uso do dom a hora que eu quero. Eu não uso o dom. O Espírito Santo me usa no dom. E não sou eu que uso o dom. Eu não posso ir para a igreja hoje dizendo que eu vou revelar 40 pessoas. Eu não posso, porque não sou eu. A revelação vem de Deus. E Deus vai revelar se Ele quiser. Então, eu não sou usado no dom a hora que eu quero. Eu sou usado no dom na hora que Deus quer me usar. Leite, pode perguntar. Meu. Amém. Eu queria acrescentando aqui, perguntando alguma coisa aqui que o senhor disse recentemente a respeito de o dom espiritual. Não sei se o senhor está conseguindo perceber aí. Sim. Em Lucas 10:19 diz o seguinte: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo nada vos fará dano algum. E os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele dá. Então, será que a gente não possui aquilo que a gente recebe? E se é um dom que me foi dado, eu não posso monitorar? Quer dizer, Deus está presente em todas as vezes em que eu coloco a mão sobre alguém endemoniado para ser expulso. Acho que o senhor está conseguindo perceber mais ou menos o que eu estou tentando perguntar. Sim. Se Boa é dom, é pergunta. porque a gente recebeu e possui. Você tem um dom. Só que você não administra ele. E você falou de duas coisas diferentes. Dom. E você falou de expulsão de demônio. Expulsar demônio não tem nada a ver com dom. Não existe dom de expulsar demônio. Demônio nós expulsamos na autoridade do nome de Jesus. Quando Jesus disse, eu vos dou poder, ele está dizendo, eu vos dou autoridade. E não dom. Autoridade. No nome de Jesus. Expulsar demônio, pisar serpentes e escorpiões. E desfazer todas as obras do mal. Isso você pode fazer a qualquer momento. E você foi muito inciso e inteligente na sua pergunta, quando você também falou a respeito, Deus precisa estar presente todas as vezes? Sim, porque se não houver a presença de Deus, o diabo passa por cima de você. O diabo não respeita outra coisa na tua vida, senão a presença de Deus. Jesus foi muito claro quando os discípulos voltaram dizendo, estamos alegres,
porque expulsamos demônios no seu nome e curamos o enfermo. Então Jesus respondeu: alegrai-vos antes de ter o vosso nome escrito no livro da vida. E em seguida ele diz: o diabo pediu para se andar contigo, Pedro, e eu não deixei. Porque a realidade, o diabo não respeita nada em nós, senão a presença de Deus. Um culto sem a presença de Deus não acontece nada. Qualquer operação dentro da igreja espiritual só acontece porque Deus está lá. Sem Deus, olha o que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E nada é nada, exatamente nada. O que sobra de nada? O que sobra de tudo? Nada. Qual é o antônimo de nada? Tudo. Então, tudo que tivermos de fazer tem que ser na presença de Deus. E Paulo, em Coríntios, disse: quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, quando você expulsa um demônio, Deus está ali. Esse é o maior sinal que Deus está na sua vida, porque o diabo não respeita nada, a não ser a presença de Deus na tua vida. Quando você tem essa autoridade sobre os demônios, você administra isso. É a única coisa, porque a autoridade eu que administro. A autoridade que Deus me deu sou eu que administro. Então é essa autoridade que eu vou em nome de Jesus, é essa autoridade que me faz ir pregar, que ir até onde está o endemoniado, ir até onde está o problema. Nessa autoridade sou eu que decido. Agora, o que vai acontecer, como vai acontecer lá? Por exemplo, uma mensagem nos dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, fé, operação de maravilha, cura divina, interpretação de língua, variedades de língua, essas coisas, e profecia, isso aí é uma obra do Espírito Santo. Acabamos de ler aqui, Coríntios 12, 24, 12, 4, 5 e 6. Tá lá, ó. Olha o que diz aqui. Vou reler de novo para os irmãos entenderem. Aqui, ó. Os dons ministeriais, tal, operado pelo Pai, Filho e Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, o Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 4, é quem faz a gestão dos dons. Aí vem Jesus Cristo, é a diversidade de ministério. Dom de ministério é Cristo. Como ele escolheu aqui na terra os ministros, ele também escolhe hoje e usa os ministérios. Deus o Pai, há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, não é parte de coisas. Você vai poder dizer, parte é vocês que operam e parte é Deus que opera. Ele diz, opera tudo em todos. A operação dos dons é assim. Agora, o que o nosso amado ministro Leite falou, muito inteligente e de muito ganho para a nossa aula também hoje, é uma verdade. Há uma necessidade da presença de Deus, porque sem a presença de Deus, o diabo nos colocaria para correr. Lembra lá, quando aqueles homens foram expulsar um demônio e disseram, em nome do Jesus de Paulo, sai dele. O que aconteceu? Sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo. E vocês, quem são? E ó, madeira neles. Bateu, arrancou a roupa, saiu correndo tudo nu. Porque eles conheciam Jesus e Paulo, conheciam Paulo, mas não andavam com Jesus. E é a presença de Jesus na nossa vida. O diabo só respeita na nossa vida, irmão. Não é o nosso conhecimento teológico, não é a nossa profundidade na palavra, é a presença de Deus. Ela é essencial. Então, é muito importante. Nos dons espirituais, a própria palavra já diz, é dom do Espírito, não é nosso. Então, o Espírito que está em nós nos usa dentro desses dons que pertencem a Ele. Está em nós, foi derramado sobre nós esses dons. E a palavra dado, no grego, não é dado no sentido humano que a gente pensa. Tá entendendo? Esses dons, se fosse dado, a gente tinha que subir esses dons para o céu, porque uma coisa dada de Deus, nunca mais ele vai retomar. Lá no céu, a gente não vai precisar desses dons. A gente não vai ter mais eles. Não é dado no sentido humano de compreensão. Entendeu? Ele é específico para o tempo da igreja. Então, no tempo da igreja, precisamos dessas ferramentas. São ferramentas que Deus colocou na igreja, emprestou à igreja, né, deu aos trabalhadores. Você não colocaria um policial na rua sem uma arma. Então, o policial, ele é policial, mas precisa ter uma ferramenta de trabalho que é a arma dele.
Então, é assim que Deus fez. Deus paramentou a sua igreja, né? Revestiu a sua igreja. Olha o que diz lá, Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As armaduras de Deus, nós precisamos dessas armaduras. Não adianta ser só guerreiro, precisa estar com a armadura. E assim Deus entendeu que nós precisávamos desses dons que vieram com o Espírito Santo que está em nós. Então, a importância do Espírito é justamente essa. Os coríntios desconheciam isso. Algumas manifestações. Por isso que havia aquela desordem. Ainda aí na página 49. Na página 50, os dons espirituais propriamente ditos são mencionados em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10. Certo? Eles são tecnicamente chamados os 9 dons espirituais, porque ali são citados 9 dons do Espírito. Certo? Como eu já citei agora recentemente. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos. Fé, cura divina e operação de maravilha. Variedade de língua, interpretação de língua e profecia, que se divide em 3 cadeias. Dons de revelações, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do espírito. Dons de poder, ok? Que são fé, cura divina, ou dons de curar e operação de maravilhas. E dons de elocução, ou dons de locução, que é interpretação de língua, variedade de língua e profecia. Então, é dividido nessas 3 seções, e são 9 dons do Espírito que veio com o Espírito Santo. No entanto, a lista de dons apresentadas perfazem um número mais elevado. Se nós olharmos, a igreja tinha mais dons do que esses. Não era só esses 9. Aí nós temos lá vários outros que são manifestos, se você olhar minuciosamente, alguns outros dons. Nós tínhamos pessoas que tinham sonhos que eram proféticos, né? Pessoas que tinham visão, e são outros dons que Deus vai dar. Habilidades. Aí nós temos dons como habilidades. Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos Bezalel, né? O que fez lá os utensílios do tabernáculo. Então, nós encontramos várias outras habilidades que também são dons de Deus, né? São tidas como dons de Deus e não estão dentro dessa lista dos 9 dons espirituais. E não deixa de ser espiritual também, porque é um dom dado por Deus, né? Tem pessoa que tem um carisma que não é normal de um ser humano. A gente vai notar que é um dom dado por Deus para ouvir, para aconselhar, né? Para abraçar, para socorrer. E aí vem esses dons de ministério, socorro, governo, ensino e companhia limitada. E fora os dons ministeriais, né, que Deus também deu à igreja. Então, nós vamos ver que há uma lista tremenda dentro dessa questão de dom. Embaixo aí, no final da página 50, eu vou falando sobre esses 9 dons. Aí tem dons de saber, né, que é a palavra da sabedoria, dons de poder, e dons de expressões que eu coloquei aí. Eu chamo de outro jeito, que é dons de revelações, dons de poder e dons de locução. Bem dividido aí, tudo que eu já falei para o irmão. Dom e dons. O dom singular deve ser diferenciado de dons no plural. O dom, propriamente dito, é o batismo com o Espírito Santo. Isso é uma dádiva que Deus não nos tira. E ele vai nos levar, é o selo da redenção. E os dons, que são ferramentas das quais ele usará para a gente poder aperfeiçoar a igreja e fazer melhor uso de cada um de nós. Para o que for dito. Descendo aí já embaixo, na página 53, o Novo Testamento tem 3 sentidos diferentes a respeito da palavra carisma, né? E aí nós falamos do maior dom que existe, o dom do amor, que é um dom. A Bíblia fala que o amor é um dom. E em um outro texto, Paulo também cita a fé como um fruto do Espírito, e a fé é citada como um dom do Espírito também. Então, vocês notam aí que há um reforço a respeito dessas questões. A fé é um dom. É dada por Deus. Por isso que diz que ele é o autor da fé e é o consumador da fé também. Quando nós falamos de carisma, nós aplicamos ela à salvação do pecado, à libertação do perigo físico e à capacidade de Deus
na pessoa humana para o bem-estar e o crescimento da comunidade cristã. Todos os dons estão direcionados à salvação da vida, da alma. Então, os dons, Deus, se é Deus que está usando alguém, se é o Espírito Santo, por mais dura que seja a palavra, a ação do Espírito Santo naquele momento, irmão, o objetivo é salvação da alma. É para edificação. Deus não deu dom para destruição da igreja. Deus deu dom para edificação da igreja. Por isso a proibição de pegar a Bíblia para poder atacar os outros. Por isso a proibição de pegar a Bíblia no sentido de querer destruir a vida e a alma das pessoas. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter a compreensão desse cenário. Ok? Vamos lá. A difusão dos dons. Página 53 ainda. Os dons do Espírito Santo assinalam uma nova dispensação. Essa é chamada dispensação da graça. Ou seja, nós viemos experimentar os dons espirituais só nessa dispensação. Esses dons não existem no passado dessa forma que temos hoje. Mas havia manifestações de cura lá no passado. Teve manifestação de cura. Por exemplo, Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão para ser curado de uma lepra. Né? Houve ressurreição no Antigo Testamento. Né? Eliseu deitou sobre o filho da mulher lá, e ele ressuscitou. Elias ressuscitou um menino, e assim sucessivamente. Então, as manifestações dos dons sempre existiram. Mas não como há na dispensação da graça. Porque o propósito de Deus era trazer as pessoas necessitadas para dentro da igreja, para poder experimentar essa maravilha de Deus. Trazer para o seio da igreja. Por isso que Deus os leva nos lugares onde as pessoas estão vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, onde as pessoas estão passando por chagas, doenças e possessões, e vos levam lá na finalidade de expulsar os demônios e curar os enfermos que ali existem. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Exortação. Encontramos esse dom em Romanos. Exortar também é um dom. Romanos 12:8 fala sobre isso, em 1 Coríntios 14:3. Sendo nessa última passagem ligado ao dom de profecia, mas deve também estar relacionado a mestres. Não é de duvidar que profetas e mestres, o primeiro através da profecia, o segundo pelo ministério da palavra, exercem esse dom, o dom de exortar. Então, o mestre exorta, o profeta também. E isso é com amor. A Bíblia diz: o que exorta deve exortar com amor. O amor não é no sentido de falar manso, fino, baixar, ai, filhinho, não. O amor é no sentido da salvação da alma. Não importa quão energético seja. É a salvação da alma. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Por que Jesus queria jogar eles para o inferno? Não, queria dar um despertamento neles, eles deixar o pai deles, o diabo, e vir para o pai chamado Deus. Por mais dura que seja a correção, o objetivo deve ser o amor, trazer a alma. Paulo lutou tanto com o tal de Alexandre Latuere, no capítulo 5 de Coríntios fala isso. Lutou tanto com esse tal de Alexandre e Himeneu, que a Bíblia diz que Paulo chegou um momento e disse para eles: a vossa carne seja entregue para o diabo para ser destruída. Olha que palavra! Paulo que escreveu Coríntios 13, irmãos. Que falou da excelência da caridade, agora está falando que a alma de Himeneu seja destruída. Que a alma não, que a carne. Vou repetir, que a carne. Eu entrego a vossa carne na mão de Satanás para que ela seja destruída. Paulo que disse que é a excelência do amor. Parece que não é o mesmo Paulo. Não é verdade? Porque ele diz que o amor tudo crê, tudo suporta. É verdade. E não parece.
Então, o que é amor? No sentido aí. Amar não é falar manso. É o que Paulo está mostrando para nós. Aí ele não termina assim, que a carne seja destruída só, a fim de que a sua alma seja salva. Então, não importa o meio, não importa o modus operandi, eu quero que você seja salvo. Sua carne seja destruída. Se preciso for, sua carne seja destruída, mas que a sua alma seja salva. Aí nós vemos o amor. Mas como colocar uma coisa com a outra? Como entender humanamente? A princípio, a gente vê que parece duas pessoas falando, então. Paulo disse que o amor tudo suporta e agora abriu mão de Alexandre, entregou na mão... A Bíblia diz que ele entregou literalmente na mão de Satanás. Lembra o que ele falou a Elimas, o encantador? Filho de Satanás, eis aí a mão do Senhor contra ti. Fique cego por um tempo. Porque Paulo não amava ele? Então nós confundimos amor com ficar beijando, bajulando, passando a mãozinha, nada disso. O amor, irmão, é eu não querer você se perder. E para isso eu vou ser duro às vezes. E para isso eu vou falar pesado às vezes. E para isso eu vou bater forte. Aí a gente fica triste, né? Ó, os irmãos saíram na igreja porque o pastor é um jumento. Olha o que ele falou lá em cima do púlpito. Mas por que ele falou aquilo? Para quê? Qual é a finalidade? É da pessoa tomar um chacoalhão, um rumo de vida. Ou tá dentro ou tá fora. O próprio Deus usa isso. Eu quero você quente ou frio. Se for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Quem ama mais do que Deus, irmão? E Deus não fala isso por amor? É por amor. Então eu preciso entender que o castigo, muitas das vezes, é por amor. A prova, a correção é por amor. Porque eu, Senhor Deus, corrijo e castigo todos quanto eu amo. A prova de amor de Deus não é mandar caixa de bombom na casa dos crentes, não. É correção e castigo. Castigo para quem ele ama. Mas a gente quer ouvir. Nós estamos num mundo que as pessoas são muito melindrosas. Muitos, ai, tá doendo, Jesus. Oxi! Tá doendo, Jesus? Jesus chamou para ser soldado, nós estamos em guerra. É guerra, é batalha espiritual. É batalha forte, irmão, é guerra travada. Deus não está levantando menina, menino. É homem e mulher. Soldado. Soldado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos soldados de Jesus. Estamos numa batalha, numa guerra. Ele não vai nos tratar com caixinha de bombom. Ah, estou mandando uma picanha esse mês aí porque você foi na escola dominical. Ah, você não fez mais do que sua obrigação, meu irmão. Você está entendendo? E num culto, a gente não fez mais do que a nossa obrigação. Orar não fez mais do que a nossa obrigação. Jejuar não faz mais do que a nossa obrigação. Oxe! Se fizermos 100% do que está escrito na Bíblia, ainda seremos chamados de servos inúteis e vaso de barro. Acabou. Deus não passa a mãozinha em seu ninguém. Seu ninguém. Então, irmãos, é muito importante a gente compreender. O dom de exortar é um dom maravilhoso. Desde que a finalidade seja ganhar aquela vida. Não importa quão duro seja, precisamos exortar. Aí vem aí, repartir, para nós terminarmos a aula. Página 56. É um dom. Dom de repartir é citado em Romanos 12, 8. Do ponto de vista divino, esse dom do Espírito está ligado diretamente aos dons da profecia e interpretação. Ou seja, repartir espiritualmente aquilo que eu recebo de Deus. Você está estudando, não é para guardar para você, é para repartir com as pessoas. É para poder repartir tudo que Deus fez em você. Repartir. Lembra da mulher de Samaria? Recebeu de Jesus lá no poço a samaritana e repartiu lá em Samaria. Então, a igreja precisa aprender a repartir
e também no material. Está ligado a isso aí. E no sentido social, a misericórdia e socorros. Está aí. Jesus ensinou os seus discípulos a repartir o pão. João 6,11. E, de igual modo, o pão da ceia do Senhor, que representa seu corpo, e o cálice, que simboliza o seu sangue. Então, o primeiro ato do Senhor foi repartir. Você lembra disso? Na ceia. E, tendo dado graça, partiu. Multiplicação dos pães. Levantou e partiu. E foi partindo em pequenos pedaços e dando os pedaços para o discípulo alimentar aquelas almas que estavam ali. Então, é muito importante. Então, repartir é uma coisa que a igreja precisa voltar a fazer. Socorro, como nós já falamos, que é um dom citado em Coríntios 12, 28, a exemplo do exercício de misericórdia. O que é misericórdia? O que significa a misericórdia? Não é só suportar, mas é se identificar com a miséria alheia. Compaixão é ser cúmplice da paixão de outrem, ou do exercício da luta. É vivenciar a mesma luta, o mesmo sofrimento de outrem. Ter compaixão é se colocar no lugar daquela pessoa. E não se colocar como nós. Porque tem coisa que a gente vê, às vezes, a gente fala assim, eu não faria isso. Mas não é você. É se vestir daquela pessoa. Deus te deu uma estrutura maior, mais forte. Não para desprezar aquela pessoa. É muito importante isso, viu, irmãos? Porque o próprio Deus se vestiu de homem para compreender o homem. Por que eu não posso me vestir do meu irmão? Se eu fizesse isso, eu julgaria menos. E ajudaria mais. Então, é se vestir. Pessoas, às vezes, não teve a oportunidade que eu tive de fazer uma faculdade, de fazer um curso, de estudar, teve que trabalhar muito cedo. Quando a gente for falar alguma coisa a respeito de alguém, a gente precisa avaliar a história por completo. Jesus conhecia a história das pessoas por completo. Lembra quando Natanael veio? Ele disse, eu te vi lá debaixo daquela árvore. Lembra? Jesus conhecia as pessoas por completo. Então, quando a gente for emitir opinião sobre a vida de uma pessoa, a gente precisa se colocar no lugar dela e conhecer a história. O porquê que ela está assim. Por que essa pessoa é dessa forma? Aí você vai entender quando você vê que foi criada assim, passou muitas... Aí você vai conseguir ter um pouco de compreensão e de compaixão e de misericórdia. Porque esses dons de repartir, o dom de socorro, eles só vêm quando a gente tem a misericórdia de Deus dentro de nós. A palavra da sabedoria e a palavra da ciência do dom. Aí, irmãos, por diante a gente já falou bastante a respeito disso. A gente vai ver lá embaixo. Aí eu venho descrevendo. Então, os irmãos têm aí na escrita, eu falando sobre cada dom. O mesmo Espírito é a palavra da ciência, né, que é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, é a palavra do conhecimento. Deus se abre e mostra o sentimento que ele está sentindo naquele momento. Como ele diz para Isaías, eu estou indignado com esse povo, e o profeta sentiu a indignação de Deus, de tal forma que Deus pediu para ele ficar nu e descalço, e ele ficou. O mesmo sentimento que estava em Deus tomou ele naquele momento. Então, a ciência, de você ter um conceito da ciência do que Deus está sentindo naquele momento, aí está dentro da palavra da ciência. A revelação sobrenatural, da sabedoria que vem, o jeito de articular, como você usar a palavra de Deus com sabedoria para poder trazer esclarecimento às pessoas, o discernimento dos espíritos, e aí, até a página, deixa eu ver aqui, eu dou alguns exemplos, e aí vocês têm escrito aí, ok? Eu venho falando só sobre os 9 dons espirituais, descrevendo um por um aí, como está dito aí. Então, nós vamos com isso até...
Vai longe aqui. Já estou na 81 e ainda está no dom de profecia. Então, aí está um descrito de cada dom espiritual, irmão. Coloquei em texto, eu rebusteci tudo isso daí, enchi de versos bíblicos para explicar cada dom. Então, os irmãos têm em mãos aí. Eu quero ver hoje sobre o dom de profecia. Tem texto aí, versos bíblicos, e falando a respeito disso daí. Como eu já expliquei a respeito disso daí, dos dons, a qualificação, o material está bem rico nessa situação. Por isso que eu disse aos irmãos que seria rápido, porque nessa parte eu lembro. Aí vem o dom de interpretação de línguas. Isso aí também é bom falar um pouco a respeito ao dom de língua e o dom de interpretação de língua. Quem tem o dom de interpretação não interpreta também a hora que quer. Tá falando em língua ali, você está sabendo o que é. Então você vira um fofoqueiro. Não é nada disso. Então precisa entender. Aí você vai ler aí nas escrituras que não tem nada a ver. Quando Deus quer te usar interpretando aquela língua, ele vai te usar. Ele levanta alguém falando em língua ali e te levanta junto com aquela pessoa para interpretar o que aquela pessoa está falando. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu vi muito disso. Inclusive, Deus já me usou interpretando e já usou outra pessoa interpretando o que eu estava falando. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu congregava numa igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, capital de Minas Gerais, aqui no Brasil. E a igreja era muito grande, chamava Ministério Portas Abertas. E nós tínhamos um culto de ensinamento nas terças-feiras à noite, que era o pastor que dava o ensinamento lá. Isso em 1998. E eu dava o ensinamento lá nessa igreja. Eu tinha 1.200 pessoas sentadas na minha frente. A nave da igreja tinha 1.200 pessoas. E assistindo pelo telão, no outro salão atrás de mim, tinham 800 pessoas. Eram 2.000 pessoas toda terça-feira. Era muito mais gente que isso. Que se não chegasse 7 horas da noite na porta da igreja, ficava para o lado de fora. Não conseguia entrar. A igreja era lotada. Uma igreja muito boa, lá em Belo Horizonte. E eu me lembro que num dia eu estava no culto, de terça-noite, 1.200 pessoas sentadas na minha frente, 800 assistindo pelo telão, e no meio da palavra que eu estava dando ensinamento, Deus me tomou. O Espírito Santo me tomou em língua. E eu comecei a falar uma língua que até eu fiquei meio apavorado. Eu falava mais ou menos assim, não vou falar a língua porque eu não sei assim falar o que eu falei lá. Mas era assim, um negócio assim. Eu fiquei uns 5 minutos falando assim. Aí depois eu até arrepio. Depois eu falei, meu Deus, o que é isso, meu pai? Eu pensei, será que eu estou ficando doido? Nisso, irmão, me levantou uma moça no meio da igreja, do lado de um cara que ele tinha quase 2 metros de altura, com a sobrancelha vermelha, o cabelo todo vermelho, e ele veio chorando na frente. A moça era filha dele. Ela começou a chorar e ela falava um pouco do português. Ela falou, minha pai quer aceitar Jesus. Porque o senhor contou a história da vida dele aí agora. Na língua dele, russo. Aleluia. Aleluia. Em russo. Eu nunca falei russo na minha vida, irmão. Você entende? O Espírito Santo, naquele momento do ensinamento, me usou uns 5, 6, no máximo 10 minutos ali. Comunicou com ele, nem eu sabia o que estava acontecendo. Mas ele entendeu tudo chorando, falou com a filha veio trazer ele na frente para aceitar Jesus, porque Deus falou com ele na minha boca, na língua dele. Como aconteceu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecostes foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a falar em língua,
que aquelas pessoas na cidade ali falaram, como nós estamos ouvindo esses homens falar das grandezas de Deus em nossos idiomas, se eles são indoutos. Então, vocês entendem o que é isso? Isso aí é o dom de Deus. Deus faz isso. De repente, você vai para um lugar onde você não sabe falar a língua e Deus te toma naquela língua. Então, eu creio nisso porque eu vivi essa experiência em Belo Horizonte. O negócio foi tão engraçado que eu falava bravo, assim, que nem os russos falam. Negrão assim, né, irmão? Os caras olhou e falou, cabe da Rússia onde, né? Isso maravilhou ele, porque ele sabia que eu não era russo e que eu estava falando coisas da vida dele que só ele sabia. Ele tinha ido visitar a filha dele lá, foi no culto com ela convidou, e naquela noite, Deus tinha aquele negócio para fazer na vida dele. Então, os dons de Deus são assim. A gente precisa ter esse discernimento. Ok? Irmãos, vai ficar para a semana que vem, nós já chegamos ao nosso horário. Nós paramos aqui e vamos falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo a semana que vem. Tá bom? Já na página, deixa eu ver qual página aqui para nós não se perder. 94. Então, de lá de onde nós pulamos para 94, tem todos os dons, vocês podem reler aí em casa, um por um, que você, hoje eu vou estudar sobre o dom de língua. Tá aí. Variedades de língua. Interpretação de língua, profecia, cura divina, tá tudo aí, tá bom? Que Deus os abençoe. Tenham um ótimo sábado, um final de semana excelente para todos vocês. Vou fazer uma videochamada aqui, vou aproveitar esse cenário de hoje, que deu uma mudada. Eu vou fazer uma videochamada, um vídeo aqui, chamando pessoas que estejam interessadas em fazer o curso teológico. Fazer um vídeo curto, aí eu vou mandar para vocês espalhar aí para as pessoas, tá bom? Quiserem fazer parte dessa sala, ou de uma sala que nós estamos abrindo também na semana à noite. Entendeu? Às 20 horas aqui do Brasil. Então, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Shalom. A paz. Amém.